É feito pelo telefone. As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Peço desculpas aí a você, né? Você viu que o Renato Peter estava ao vivo, fazendo explicações importantes sobre a situação de uma... Pois é, Sabina, depois dos combustíveis é a vez do botijão de 13 quilos, um produto básico para todos nós. O governo disse que o valor cobrado por botijão de imposto era de R$ 13,30. Baixou para menos de 10. Você vê aí a educação do povo, Sabina? Não tem problema, Felipe. Vamos seguindo. Vamos falar também de um caso que está dando o que falar. Um homem foi preso tirando foto de pessoas, acredite, no banheiro da rodoviária de São Bernardo do Campo. Henrique Silva. Por exemplo, Globo lixo. E quais Globo são essas situações? Globo lixo. São, por exemplo, Globo lixo. a saidinha, né? A saidinha. A gente, infelizmente, está tendo um problema aqui para poder... Não é de hoje que o jornalismo da Globo vem sendo alvo de crítica de pessoas enfurecidas. Isso porque ela tem o seu posicionamento pró-governo e pró-esquerda. Isso se acentuou bastante com a eleição de Bolsonaro em 2018. Mas desde os tempos de deputado, o Bolsonaro já havia eleito a Rede Globo como sua inimiga número 1 e vice-versa. Acontecia seguidamente do Bolsonaro e da Rede Globo trocarem farpas nas redes sociais. Passadas as eleições de 2022, a Globo começou a escancarar o seu apoio pró-governo Lula. Tanto a Rede Globo quanto a Globo News, que é um canal fechado da Rede Globo, que mais parece uma estatal do governo, e que mesmo com as coisas erradas que acontecem no governo, os jornalistas militantes, sem vergonha alguma, ficam passando pano para tudo que está acontecendo de errado. E ultimamente quem tem se destacado na Globo News na defesa do governo é a Daniela Lima, que desde os tempos de CNN tinha essa postura um pouco mais discreta, não era tão escancarado assim, mas agora ela simplesmente assumiu seu lado, e muitos chamam ela de porta-voz do governo, assessora de imprensa petista. Mas não tem mal algum em assumir o lado. O problema nisso é não falar a verdade, passar pano para tudo. Aí é que está o problema do jornalismo feito na Globo pela Daniela, que nem nesse vídeo após Lula ser eleito. Ela nem parece uma jornalista, ela parece uma militante adolescente eufórica. Quando você compra a brusinha da Dani, tudo parcelado, alta de mais de 6%. CVC Brasil, maior agência de turismo do Brasil, com uma alta de quase 8%. Por outro lado... Olha, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Sim. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Querendo dar a entender que as ações e o mercado cresceram por causa de Lula. Isso é uma verdadeira piada. Na realidade, o nosso mercado ainda estava em recuperação após a crise sanitária de 2020. Mas nas últimas semanas, a Daniela Lima se tornou a mais fiel militante de Lula. Ela simplesmente enlouqueceu com as notícias da economia. E vejam esse vídeo que mostra a falta de educação da birrenta Lima, que fica bem brabinha quando escuta a verdade. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de massa de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos, né? Não é o caso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de se você arrecadar impostos é baixa, então não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros
em momentos de eleição competitiva como teremos. Então, acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então, acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Bom, falando sobre dólar, já aproveitando... Birrenta Lima deu as costas para o convidado, que falava que a culpa da alta do dólar e dos preços se deve única e exclusivamente pelas ações erradas tomadas pelo governo. Mas mostrando toda a sua educação, Birrenta, ela deu as costas para o convidado, parecendo aquelas crianças mimadas que quando escuta algo que não lhe agrada, simplesmente vira para um canto emburrada. E quem não lembra da Birrenta Lima falando das enchentes no Rio Grande do Sul, que era o governo quem fazia quase tudo e os voluntários não faziam quase nada, dando a entender que os vídeos dos voluntários eram fake news. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. Aí você vê que a mídia é toda vendida. No RS foi o povo pelo povo. E só não foi pior porque as pessoas se ajudaram. Os outros estados enviaram toneladas de ajuda, de água, alimentos, roupas. Na realidade, o governo quase que não fez nada. Essa é a mais triste verdade. Isso é a prova que o governo não ligou para a tragédia, que quem ajudou foram as pessoas. Esse canalha cancelou a ajuda que ia para o Rio Grande do Sul. E nesse vídeo, Daniela Lima chega a ser patética, para não dizer coisa pior. Ela colocando a culpa em publicações nas redes sociais, que se passou pelo presidente do Banco Central, Galípolo, pela alta do dólar. Falsa. Que postagem era essa? Era uma postagem feita por um perfil que emulava, tinha um nome que simulava uma casa de investimentos. Essas postagens atribuíam ao futuro presidente do Banco Central declarações que ele nunca deu e declarações que foram replicadas por economistas com mais de 100 mil seguidores e também por perfis de extrema direita. Dentro desse ambiente, manipulação de mercado por meio da atribuição de falas falsas ao futuro presidente do Banco Central. Olha, eu acho que até uma criancinha na 5ª série não acreditaria nesses absurdos. E eles ainda falam sobre regular as redes sociais contra fake news, sendo que eles propagam esse tipo de absurdo. Mas até o Montanha, na lista da Odebrecht, se manifestou dizendo que foi por conta da publicação a alta do dólar. E esse cara ainda é ministro. A indústria das fake news está trabalhando mais uma vez contra o Brasil e nós precisamos agir. É muito grave o que os especuladores criminosos fizeram contra o Brasil. No dia de ontem, postagens foram feitas nas redes sociais atribuindo de forma falsa ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, frases que ele nunca disse. E estas frases passaram a ser repercutidas por operadores do mercado financeiro, gerando uma enorme especulação. E através da desinformação, eles obtiveram o resultado que queriam. O dólar chegou a 6,20. É evidente que muita gente ganhou milhões de reais com esta operação criminosa. Quando a gente diz que as redes sociais precisam ser reguladas, a gente está falando em proteger a saúde, em proteger o meio ambiente, em proteger as pessoas, mas também proteger o país contra crimes como estes que foram praticados ontem. As autoridades precisam identificar a origem da desinformação, a origem desta ação criminosa e estas pessoas precisam ser devidamente identificadas, punidas e responsabilizadas. É um crime lesa-pátria cometido pela falta de qualquer tipo de controle daquilo que as pessoas publicam na internet. Lamentável esse nível de político que nós temos aqui no Brasil, mas você pode notar qual é a preocupação deles. A preocupação deles se resume em censurar as redes sociais,
porque daí a verdade simplesmente não aparece. Até de gerar fake news, ela, a defensora da verdade, já foi. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. Até a Globo já teve que fazer uma nota de retratação em seu site pela notícia falsa que a loira criou. E aqui parece uma criança totalmente sem noção. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. As coisas simplesmente indo mal no país e ela vivendo no país das maravilhas, falando da figurinha que o ministro mandou para ela. Mas nem parece uma jornalista, parece mais uma adolescente mimada. E para finalizar, esse professor detona a Daniela. E vocês sabem que tem uma blogueira da Globo News, que é uma espécie de porta-voz do governo. Ela tá lá pra basicamente servir como caixa de ressonância da desculpa que o governo quer vender. Essa economista de Zap resolveu ontem dizer que a causa da alta do dólar foi um meme, de um perfil de meme que se fez passar por Galípolo e fez 3 ou 4 falas desencontradas que não eram do Galípolo, mas tampouco tiveram efeito no dólar. Há uma desonestidade para manipular. O mercado parece ter se rendido desses operadores e tal, porque tem muito diretor de agência de investimento grande que também sai falando muita bobagem. Pega, faz recorte, faz meme, vivem disso. Aparentemente tá rolando um ataque especulativo que também tem uma parcela da população que paga. É o dinheiro dos outros. Mais legal é ver ele chamar ela de blogueirinha, porque realmente jornalista não é. Parece mais uma militante de esquerda na televisão. E o governo cagada atrás de cagada, só fazendo cagada. E ela só sorrindo, achando tudo bonito e puxando o saco. É, meus amigos, só falta agora ela falar do golpe. E essa foi mais uma opinião. Se você gostou ou não, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, dê um like e até a próxima, pessoal.